Bom dia! Hoje vou falar sobre um assunto complicado. Sabe aquelas pessoas que só aparecem na vida da gente para trazer problema, para sugar nossa energia, drenar nossa energia, tirar nossa paz? Então, há momentos na vida em que Deus nos permite enxergar algo que sempre esteve diante dos nossos olhos, mas que nunca tivemos coragem de admitir. Sim, existem pessoas que só se aproximam da gente para sugar. E elas não chegam para somar, não chegam para curar, não chegam nem para caminhar junto conosco. Não, nada do que a gente faz está bom para elas. Elas chegam para nos consumir, consumir nossa paz, nossa energia, nossas emoções, até nossa fé, nossa força, nossos recursos e até aquilo que Deus plantou dentro de nós, nossos sonhos e nossas certezas. E essa percepção não é fruto do orgulho, dureza ou falta de amor pelo próximo. É fruto da sua maturidade espiritual. E a palavra de Deus deixa claro que existe um tipo de relacionamento que edifica e existe um tipo de relacionamento que só corrói. E você que está assistindo esse vídeo agora, que caminha segundo os padrões dos profetas, segundo Cristo, segundo a criação, e rejeita os padrões religiosos, os padrões desse mundo, você precisa desse discernimento para avançar, sem carregar esses pesos que Deus nunca mandou você carregar. E Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. E quando o observamos sem emoção, percebemos sim que existem pessoas que jamais produzem frutos bons, mas que esperam colher os seus frutos, os frutos de você, e se aproximam não porque te amam, mas porque te usam, não porque querem compartilhar a sua jornada, porque eles ainda atrapalham, mas porque querem se alimentar da sua jornada. São como gafanhotos espirituais, onde pousam, devastam, onde entram, secam, onde permanecem, drenam a vida espiritual de quem está perto. Só estão preocupados com o seu próprio bucho e não em falar a verdade para a salvação dos outros, falar a verdade para a salvação das almas. E o problema é que muitas vezes quem tem um coração puro não percebe isso com facilidade. Pessoas que carregam o amor de Cristo, a compaixão dos profetas e o senso de missão acabam achando que o outro vai mudar, que vai reconhecer, que vai crescer, que vai retribuir um dia. Mas quem vive de sugar não tem intenção de transformação. Ele quer apenas se alimentar da sua luz, enquanto continua caminhando na própria escuridão dele. E existe um padrão claro nessas pessoas. E elas sempre aparecem quando elas precisam, mas somem quando você precisa. Procuram você quando elas estão fracas, confusas, desesperadas, em crise, sem direção, sem dinheiro, sem paz e sem força. Mas quando você está cansada, quebrada, sobrecarregada, precisando de alguém, elas não estão lá. Sempre tem uma desculpa, sempre tem uma outra prioridade, sempre tem um motivo para elas desaparecer. Porque essas pessoas nunca estiveram ali verdadeiramente para você. Sempre estiveram ali por elas mesmas. E é por isso que muitas vezes você se sente drenado após conversar com determinadas pessoas. Você começa bem, cheio de vida, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Mas quando a conversa termina, parece que algo foi arrancado de dentro de você. E eles carregam um ambiente de demanda contínua, nunca de entrega. Elas não edificam, não exigem. E quanto mais você dá, mais elas querem. O bolso nunca enche,
O coração nunca satisfaz, a alma delas nunca se alinha mesmo com a palavra de Deus. São pessoas com buracos internos tão profundos que nada do que você faça será suficiente. E aqui entra um princípio espiritual fundamental. Deus não te chamou para ser fonte de quem se recusa a ir à fonte verdadeira, que é Jesus. E Jesus é a fonte, a água viva, a água eterna. O Espírito Santo é o nosso consolador e o Pai é o nosso protetor. Você não é salvador de ninguém. Eu também não sou salvadora de ninguém. E quando você tenta suprir a necessidade de alguém com o pouco que você conseguiu pegar dele, só Deus pode suprir essa pessoa, mas você supre com o que você recebeu de Deus. Então você acaba desgastado, esgotado. E aí você entra num lugar de fadiga emocional, espiritual, que não vem do reino de Deus, mas de uma sobrecarga. E a Bíblia, ela mostra claramente que até Jesus se afastava de pessoas que só sugavam. Ele se retirava das multidões, ele se isolava para orar, para jejuar, para buscar a Deus. Ele se reposicionava quando percebia que estavam apenas atrás dos milagres e não atrás da verdade. A verdade é a palavra. Ele não se entregava para todos, porque ele sabia o que havia no coração de cada um. E se Jesus, sendo perfeito, não se relacionava indiscriminadamente com todo mundo, por que você acha que deve fazer isso? Você está tentando ajudar quem? Todo mundo acaba morrendo por dentro quando você faz isso. Pessoas que só aparecem para te sugar têm uma característica comum entre elas. Elas nunca vão reconhecer o que você faz. Elas nunca vão te agradecer. Elas nunca vão te honrar. Elas nunca vão te valorizar. E ainda podem dizer um obrigado superficial, mas nunca existe algum tipo de reciprocidade depois desse vazio que deixam em você. Elas se alimentam da sua vida espiritual, mas jamais te alimentam de volta. Jamais vão trazer alimento espiritual de volta. É como plantar em uma terra estéril. Você joga a semente custa. Você rega e carregar água para regar custa. Você cuida, você se sacrifica, mas a semente nunca brota, porque eles não têm vida em si. E uma verdade precisa ser dita com clareza. Não é pecado se afastar de quem só te suga, de quem suga você. É sabedoria se afastar dessas pessoas. Não é falta de amor, mas é proteção própria sua, da sua casa, da sua família. Não é dureza, é obediência a Deus. Deus mandou você amar, não mandou você se destruir. Deus mandou você perdoar, não mandou você se tornar escravo emocional de ninguém. Deus mandou você ajudar, mas nunca disse que você precisa viver para sustentar gente que se recusa a amadurecer. E até o apóstolo Paulo entregou pessoas a Satanás para que aprendessem a não blasfemar. Nem todos podem ser carregados por você. E o mais curioso é que justamente essas pessoas que nunca fizeram nada por você sempre são as que mais cobram de você. Sempre se fazem de vítimas, sempre invertem a situação para parecer que você que é o errado da história. E quando você coloca limites,
eles te acusam. Elas têm uma habilidade quase espiritual de manipular, porque sabem que pessoas boas têm dificuldade de dizer não, mas existe um não que é libertador, existe um não que honra a Deus, existe um não que te protege e que protege a tua unção, um não que te cura. O profeta Elias tinha provisão enquanto estava na direção de Deus, mas quando o riacho secou, Deus mandou ele se levantar e ir para outro lugar. O que isso significa? Que até provisões enviadas por Deus têm prazo de validade. Existem pessoas que foram da sua vida por uma estação, não por uma vida inteira. E quando a estação muda, insistir nestas pessoas é colocar num lugar que Deus não vai te abençoar mais. Pessoas que só sugam nunca crescem, porque elas vivem da energia de quem está crescendo espiritualmente. E quanto mais você as sustenta, menos elas buscam a Deus de verdade. É como carregar alguém nas costas. Enquanto você carrega, a pessoa não aprende a andar. E o inimigo, sabendo disso, usa essas pessoas sugadoras para te atrasar, para te distrair, para te cansar, para tirar o teu foco. Porque quem está cansado não consegue tempo para orar. Quem está emocionalmente drenado não discerne bem. Quem está esgotado não ouve bem. E quem não ouve bem não anda na direção certa. A verdade é que Deus está te conduzindo para um nível maior. E níveis maiores exigem separações necessárias. Como Abraão e Ló, enquanto estavam juntos, haviam conflitos entre eles. Mas quando eles se separaram, Deus falou com Abraão novamente. Ou seja, existem vozes que só voltam a ser ouvidas quando certas pessoas saem da sua vida. Pessoas que só aparecem para sugar não são parte do seu destino, são parte da sua guerra. E quando você entende isso, você para de tentar salvar quem não quer ser salvo. Você ora, abençoa, entrega a Deus e segue em frente. Porque quem é seu destino caminha com você. Quem não é, te pesa. E Deus está te dizendo hoje, não carregue o que eu nunca te mandei carregar. Não se responsabilize pelo que não é da sua responsabilidade. Não tente sustentar espiritualmente quem se recusa a crescer espiritualmente. Proteja a sua unção que eu te dei. Proteja a sua energia que o Senhor te deu. Proteja a unção que o Senhor te deu, a sua energia espiritual que o Senhor te deu. Proteja a sua visão espiritual que o Senhor te deu. Ele te deu o discernimento. Então, use bem. Hoje a sua vida vai mudar quando você parar de derramar óleo em vaso quebrado. Você foi chamado para derramar em vasos que querem ser restaurados e não em vasos que fazem buracos para continuarem vazios. Existem pessoas que só querem a sua energia, mas não querem a sua verdade, que querem os seus conselhos, mas não querem a sua mudança. Querem as suas orações, mas não querem a sua rendição. Querem a sua força, mas não querem o seu Deus. E a verdade é simples. Ninguém é tão carente a ponto de não poder oferecer nada. Pessoas saudáveis também dão, mesmo quando tem pouco. A viúva de Sarepta deu. A mulher do fluxo de sangue deu fé. O menino dos 5 pães e deu o que tinha, 5 pães e 2 peixes. Maria Madalena deu perfume. Quem nunca dá nada não é pobre, é sugador.
Agora anote isso no seu espírito. Deus te chamou para multiplicar e não para esvaziar. Quando você se envolve com quem só te drena a sua vida, tudo então trava na sua vida. Mas quando você se conecta com quem soma com você, então tudo flui, o espírito se move, a visão clareia e a força volta, e a fé então se levanta. Talvez você esteja hoje vivendo cansaço emocional que não é espiritual, é relacional. Pessoas erradas desgastam mais que batalha espiritual. E hoje Deus te dá permissão de se libertar para colocar limites santos, para fechar portas que precisam ser fechadas, para honrar a si mesmo sem culpa, para escolher a paz em vez do peso, porque isso também é bíblico, isso também é espiritual, isso também é obediência. E a verdade sobre pessoas que só aparecem para sugar é justamente essa. Elas só têm poder enquanto você as alimenta. Quando você para de servir como fonte, elas vão buscar outra vítima. E você finalmente volta a respirar. A sua clareza volta, a sua esperança floresce e o espírito se renova. E Deus hoje te chama para um novo tempo. Um tempo de conexões espirituais, de relacionamentos que edificam, de vínculos alinhados à verdade e de pessoas que caminham na luz. Ele não quer que você viva cercado de sanguessugas emocionais, sanguessugas espirituais, mas de irmãos e irmãs e alianças que Ele mesmo envia. Como Ele enviou Araão para Moisés, Jonatas para Davi, Eliseu para Elias, e como Cristo enviou os discípulos uns aos outros. Então, a partir de agora, você que está assistindo esse vídeo, peça ao Espírito Santo o discernimento para reconhecer quem está somando e quem está sugando, quem Deus enviou e quem o inimigo plantou, quem é a parte da jornada e quem é a parte do atrito. E quando o Senhor te mostrar, obedeça. Não lute contra o que Deus está te revelando. Sua energia, sua paz, sua missão, sua vida espiritual não são tão preciosas, são preciosas demais para serem entregues a quem não sabe dar valor. Então lembre-se, Jesus também não deu pérolas aos porcos e nem você deve dar. Eu termino essa mensagem que foi tão profunda para mim e para nós, e que o Senhor nosso Deus tenha falado com você, assim como falou comigo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus.